Voltei. Bom dia a todos, pessoal, quem está em casa, quem está aqui na sala também, tá? A gente vai seguir hoje a partir da página 53. Lembrando que hoje a gente vai corrigir algumas questões que eu havia deixado para vocês na aula passada e vai também concluir o assunto do livro e, consequentemente, concluir o livro da terceira unidade, tá? Então, observem aí, na página 53, um pequeno trecho, o texto que fala sobre algumas transformações que ocorreram dentro dos ambientes naturais por conta da ação humana. Ô, professor, você vai até o final da aula, é? Oi? Você vai até o final da aula, é até 12h10? Isso. Certo. Então, vamos lá. Essas transformações intensas que ocorreram na paisagem, né, modificando a estrutura natural delas, foi muito em consequência do desenvolvimento do processo industrial, tá? E, consequentemente, o crescimento das cidades nas últimas décadas. E claro que esse crescimento das cidades e essa intensificação na paisagem, isso foi ocasionado também por conta da migração da população do campo em direção às cidades. E esse fenômeno a gente conhece justamente como êxodo rural, que é justamente a saída da população do campo para a cidade. E aí tem algumas questões aí que a gente precisa responder, tá? Observem a primeira aí na tela de vocês, que ela fala o seguinte, tá? Sobre esse fenômeno social, analise e interprete um determinado quadro que era para ser lido com esse QR Code aí. Então, o que ele representa? E aí, abaixo da questão número 1, escrevam aí, tá? Ele representa... Abaixo da questão número 1, da página 53, lá embaixo, ó, no final, perto do final da página, escrevam aí. Ele representa a migração para a cidade ele representa a migração para a cidade em busca de melhores condições de vida. Em busca de melhores condições de vida. Segunda questão. O que a expressão das pessoas na pintura transmite? Depois, quem estiver em casa, pode pegar o celular e colocar ele para ler esse QR Code que está aparecendo aí na tela para vocês, tá? Que está aparecendo aí no livro, na verdade. Quem está em casa, depois que a gente responder essas questões, façam isso, tá? Eu já fiz, já. Já fez? Ótimo. Só um momento, tá? Essa questão aqui que a gente está respondendo é justamente com referência a esse quadro aqui. Estou mostrando para quem está na sala aqui, tá, pessoal? Tá vendo? Aí... Oi? Não, é só para responder. Isso aqui eu coloquei só para você ver de onde que a gente está interpretando as informações para responder as questões. É a partir desse quadro aqui, tá? E aí, para responder a segunda questão, observem aí quem tiver lido o QR Code, tá? Qual a expressão das pessoas nesse quadro?
É uma expressão de felicidade ou uma expressão de tristeza? Uma expressão de tristeza, porque parecem que eles estão pobres. Exatamente. É uma população que vivia sofrida com a questão da seca e aí acabava migrando para a cidade em busca de melhores condições de vida, tá? Vamos então para a página 54 agora. Aí essa atividade eu vou fazer junto com vocês, tá? Qual página? É o seguinte, a concentração populacional nas cidades, em relação à população rural, expressa-se de forma bastante diferente. Vamos entender como se dá a distribuição geográfica da população urbana e rural no território brasileiro. Para isso, analise e compare os mapas a seguir e responda as seguintes perguntas, tá? E aí a gente tem dois mapas aparecendo aí na tela, e quem está com o livro vai acompanhando. O mapa da esquerda a gente tem a população rural no Brasil em 1991 e a população rural no Brasil no ano de 2010, tá? O mapa aí representa o território brasileiro, lembrando que quanto mais escuro no mapa, quer dizer que a população rural é maior, quanto mais claro, quer dizer que a população rural é menor. Aí só da gente observar essas duas imagens, a gente já consegue perceber o quê? Que entre o ano de 1991 e o ano de 2010, a população rural do território brasileiro aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu. Observem que no mapa ali de 2010, a gente tem o quê? Menos manchas de outras cores, né? Agora diminuiu por quê? Porque a população urbana aumentou ou diminuiu? Aumentou. Exato. A gente viu que a população rural diminuiu, não foi isso? Por quê? Porque a população urbana ela teve um crescimento, tá? Então vamos lá. Vamos à primeira pergunta. De que modo a densidade de residentes rurais e urbanos é representada no mapa? Ou seja, o que é que eu estou observando no mapa que está dizendo que está representando a população rural nesse mapa? De que forma eu estou identificando ela? Os pontos mais escuros. Os pontos de cores. Do tempo? Sim, do tempo também. Mas desenhado no mapa, o que é que está me dizendo que a população... O que é que está representando a população rural? No mapa, desenhado no mapa. Os pontinhos. Os pontos, as manchas, que no caso as manchas são o quê? As cores, não é isso? Cada uma dessas manchas observadas aí no mapa, elas são justamente pequenos pontos representando a distribuição da população rural. Só que como esses pontos eles estão muito juntos em algumas partes, é por isso que a gente tem essa ideia de que é uma mancha em cima do território. Tá? Então, coloquem aí como resposta. Os dados são representados. Os dados são representados. Os dados são representados. Os dados são representados. Os dados são representados por meio do uso de pontos e de cores. Por meio de quê? Pontos e cores, pessoal. Pombos? Quê? Pontos. Só. Terminaram em casa? Sim. Sim. Vamos então para a sua segunda questão. Ela fala o seguinte: quais regiões brasileiras apresentavam a maior porcentagem de população rural no ano de 1991 e no ano de 2010? Então vamos lá. Nordeste e Sul. Nordeste e Sul. No ano de 91, a região Norte, Nordeste e Sudeste apresentava a maior porcentagem de população, de acordo com o mapa, como vocês observam aqui. Norte?
Nordeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Estão observando? E já no ano de 2010, oi? É o Nordeste, Sul e o que mais? Pessoal, vamos lá, preste atenção, tá? A pergunta número 2, ela está querendo saber quais regiões, tanto no ano de 91 quanto no ano de 2010, apresentavam a maior concentração de população rural. E aí, quem está em casa já respondeu. Isso. No ano de 91, a gente tem aí o destaque para a região Nordeste, Sudeste e região Sul, não é isso? Nordeste, o Sudeste e o Sul é em E Sul. 1991, né? Está mostrando aqui no mapa, pessoal. Ó, região Nordeste aqui, ó, uma grande concentração de população rural. Olha, Emerson, nessa região aqui, tá? Na região Sudeste também, como vocês estão observando. Oi, Pode repetir a resposta, por favor? do primeiro ou do segundo? Segundo. É porque eu não entendi direito. Eu ainda não respondi o segundo, não. Eu estou explicando ainda. Ah, tá. Vamos lá. Região Nordeste, região Sudeste e região Sul, como vocês observam, são as que apresentam os pontos mais escuros. Então, é a região que apresentava a maior concentração de população rural no ano de 1991. E aí, quando a gente passa para o mapa de 2010, a única diferença entre eles é que, no outro mapa, a população rural, a maior concentração, continua na região Nordeste, Sudeste e Sul, tá? Só que em menor, porque, pessoal, Em menor se porcentagem. comparado ao ano de 1991. perfeito. Então, como resposta, coloquem aí. No ano de 91, no ano de 1991, Era o Nordeste, o Sul e o Sudeste. no ano de 1991, as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Eu botei assim, ó. Nordeste, 1900, Sudeste eu, e Sul. eu botei assim, 1991, Nordeste, dois Sudeste pontos. e Sul. Nordeste, Sudeste e Sul. Aí, 2010, dois pontos. Apresentam, Nordeste, Sudeste e Sul, porém com porcentagens menores. Sudeste e Sul. Apresentam as maiores porcentagens, apresentam as maiores porcentagens. E no ano de 2010 é como, professor? Era As o maiores Nordeste, porcentagens era o Nordeste e o Sudeste no ano de 2010. Aqui com de população rural. Nordeste, Sudeste e Sul, né? Ignorados. População rural. Ponto, tá? Aí, em 2010, ponto, em 2010, na mesma linha. Em 2010, são as mesmas regiões, em 2010, são as mesmas regiões, Eu porém, coloquei assim, professor, olha. Eu coloquei assim. porém, são as mesmas regiões, porém, são as mesmas regiões, porém, Em porcentagens menores. com um percentual menor. Professor, Oi. eu coloquei assim, ó, no ano de 1991, o Nordeste, Sudeste e o Sul. E em 2010 era o Nordeste, Sudeste e o Sul, só que em porcentagens menores. Isso.
Ô, tio, eu acho que Igor quer falar, viu? Oi? Quero falar, não. Porém, com uma porcentagem menor. Porém, com uma porcentagem menor. Ô, tio, Luísa chamou tanto, 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 o senhor, tanto. Ah, professor, 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 professor. É porque o áudio, ó, pessoal, eu não estou usando o fone de ouvido. Aí o áudio que está saindo aqui no microfone, ele está um pouco ruim. E aí é melhor que vocês falem comigo pelo chat, tá? Vocês coloquem aí, eu quero perguntar alguma coisa, eu quero falar alguma Então coisa, é. aí eu vejo aqui no chat e respondo. E aí o que é que acontece? Se o colega mandar uma mensagem no chat, deixem aquela mensagem dele lá até eu responder, porque se todo mundo mandar uma mensagem atrás da outra e eu não estiver na tela que está aparecendo no chat, aí eu vou perder a mensagem, tá? Então aí quando vocês falarem, eu olho aqui e respondo, tá? Fica melhor. Mas se quiserem falar pelo áudio também, só avisem antes, porque aí eu paro aqui e preste atenção no que vocês estiverem falando. Então vamos lá para a nossa próxima questão. Número 4, né? Qual é a terceira? Terceira. Terceira, professor, O que terceira. podemos concluir em relação aos residentes urbanos e rurais a partir da comparação dos mapas? O que é que a gente pode entender sobre a população urbana e sobre a população rural apenas a partir da observação desses mapas? Então, a partir dessa comparação de um mapa com o outro, a gente pode perceber que entre 91 e 2010 houve um esvaziamento demográfico rural. Então, coloquem aí. Entre 2010, entre 1991 e 2010, tá? Entre 1991 e 2010. Repete, por favor, tio. Entre 1991 e 2010, houve um esvaziamento, entre 1991 e 2010, houve um esvaziamento demográfico rural. Houve um esvaziamento demográfico rural. Houve um esvaziamento demográfico rural. Quem está em casa fez? Conseguiu? Sim. Vamos lá. Vamos lá, para a última, tá? Com base no que você estudou até o momento, como podemos explicar as mudanças ocorridas entre 1991 e 2010, tá? Então, qual o motivo, pessoal, que explica esse esvaziamento rural durante os anos de 1991 e 2010? O crescimento das populações urbanas. Exato. E o fenômeno do êxodo? Êxodo quê? O crescimento do que? Êxodo Rural. rural. E a população migrava para a cidade em busca de quê? Melhores? Condições de vida. Perfeito. Então, para quem não respondeu ainda, coloquem aí, tá? O esvaziamento, coloquem aí. Esvaziamento rural. Repete, por favor. O esvaziamento rural
o esvaziamento rural, o esvaziamento rural, se deu principalmente pela migração do campo para a cidade. Pela migração do campo para a cidade. Estou respondendo aqui no chat, tá, pessoal? Vamos lá, concluíram aí, não foi? Então, a gente vai seguir para finalizar o assunto de hoje, tá? De acordo com o título aí do assunto que a gente vai ver na aula de hoje, página 55, vocês observam aí os espaços de produção são interdependentes. A gente tinha visto na aula passada que algumas atividades que são desenvolvidas no campo ou na cidade, elas são mais características de cada um desses ambientes, né? Como, por exemplo, as atividades ligadas à agricultura e pecuária, elas já se desenvolvem no campo, já aquelas ligadas ao comércio e aos serviços se desenvolvem nas cidades, tá? E também a atividade industrial. Mas, como eu tinha dito a vocês, não necessariamente precisa seguir essa regra, tá? Oi? O meu celular tá 14%. Eu posso, tipo, usar no gerador, faço assim, eu boto a bateria do meu primo portátil para carregar e boto o meu celular para carregar. Será que pode? Entrar com outro celular? É, Pode. Se você tiver outro celular para entrar, pode, que eu aceito aqui a mensagem. tá bom. Mas eu não tenho não, porque meu primo não tá em casa para tentar entrar por Mas já dentro. sabem, viu? Se precisar trocar o celular, troquem aí e não usem o telefone com o carregador na tomada, viu? Não é Ok. para fazer isso. Então, vamos lá. Seguindo aí com o nosso assunto, tá? Então, os espaços de produção, mesmo que cada um deles desenvolvam atividades características, eles são interdependentes um do outro, tá? Então, as atividades que são desenvolvidas no campo, elas precisam das atividades que são desenvolvidas na cidade e vice-versa, tá? Então, o campo e a cidade, eles são espaços de produção que possuem grandes diferenças paisagísticas, né? E sociais e econômicas também. Apesar das diferenças, então, esses dois espaços são interdependentes, tá? Formando, então, o que a gente chama de uma cadeia produtiva, ou seja, existem vários processos que envolvem a produção de um determinado produto e precisa estar ligado tanto ao campo quanto à cidade. É isso, então, que a gente chama de cadeia produtiva, ou seja, as etapas que são aí, que fazem parte da produção, de fabricação de um determinado produto, tá? E que se inicia na transformação da matéria-prima. Então, ou seja, a cadeia produtiva, ela vai desde o processo de extração da matéria-prima, passa todo o processo de transporte, de transformação da matéria-prima,
da chegada daquele produto no comércio e da nossa compra, então, como consumidores, tá? Então, isso são as estruturas básicas da cadeia produtiva. Um exemplo de uma cadeia produtiva mostrada aí na tela para vocês é justamente essa daí, ó. Como vocês estão observando aí na tela, a cadeia produtiva do leite. Observem aí, no primeiro ponto nós temos a produção do leite, tá? Ou seja, nas áreas onde a gente tem fazendas com criação de gado, especificamente para a produção de leite, tá? Esse leite ele é extraído dos animais, ele é retirado, e depois ele passa por um processo de industrialização, tá? Pelos animais não, pela vaca. Depois desse processo de industrialização, 55. Depois desse processo de industrialização, o leite ele vai para a fase de comércio, como vocês estão observando aí, tá? Onde a gente consegue comprar o leite. E depois do comércio, nós chegamos lá em algum estabelecimento que venda o leite, ele vai para a fase de consumo. Então, essas 4 etapas que vocês observam aí, a gente pode definir ela como uma cadeia produtiva de quê? Do leite. Do leite, tá? Todos os outros produtos, sejam eles alimentos ou produtos ou objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia, todos eles passam por uma cadeia produtiva e possuem uma cadeia produtiva diferente um dos outros, tá? Vamos seguindo, então, com a nossa primeira pergunta na página 55. Ela diz o seguinte: observe a sequência de imagens com atenção e converse com seus colegas e descreva a cadeia produtiva do leite, tá? Então, o leite ele é produzido no campo, coloquem aí como resposta. O leite é produzido no campo. O leite é produzido no campo. Para quem está em casa, eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá? O leite é produzido no campo e depois industrializado e comercializado até chegar ao consumidor. Ok? E aí a segunda questão, ela diz o seguinte, ó. Vamos lá. Com base na cadeia produtiva apresentada, de que modo podemos relacionar a produção do campo com a cidade? Quando a gente pensa na cadeia produtiva do leite e pensa que parte dessa cadeia produtiva ela está no campo e uma outra parte está na cidade, o que é que a gente pode interpretar disso? Vamos lá. Quais das etapas da cadeia produtiva do leite é realizada no campo? A extração. Produção, a industrialização ou a venda e o consumo? Não, no campo ocorre a produção do leite. E já na cidade, o que é que acontece? A industrialização, por exemplo, é colocar o leite em garrafas ou naquelas caixas que a gente conhece, que a gente compra no supermercado, e também é na cidade que acontece a compra do leite. Mas aí eu pergunto a vocês, isso é só a título de exemplo, tá? No campo, as pessoas tomam leite também? Compram ele na caixa, em caixa de leite? Não, mas é natural. Sim, pode ter realmente.
o consumo de leite natural retirado direto dos animais. Mas lembram que eu disse a vocês que existem atividades que são características de cada um desses ambientes, não é isso? Mas não necessariamente essas atividades só acontecem no campo ou só acontecem na cidade, tá? De modo geral, só para exemplo, a gente faz essa divisão, mas essas atividades elas acontecem nos dois ambientes ao mesmo tempo. Tá? Então, coloquem aí. No campo são produzidos... A resposta do segundo, tá? No campo são produzidos... os alimentos do campo são produzidos os alimentos que consumimos. Como é que é, professor? No campo é produzido os No campo alimentos. são produzidos os alimentos que consumimos. De consumimos? Consumimos. Na cidade, são industrializados Ô, Leonardo, é duas aulas suas, é? isso, e comercializados. Na cidade o quê? Na cidade, eles são industrializados e comercializados. Que consumimos. Ó, para quem está em casa, a resposta eu coloquei aí no chat, tá? Que consumimos. E na cidade, eles são industrializados e comercializados. Sim, pessoal, e é justamente na atividade industrial que ocorre, por exemplo, o processo de embalagem de alguns alimentos apenas, como no caso do leite. É claro que ele passa por alguns processos, mas de modo geral, ele vai ser embalado na atividade industrial. E em outros momentos, alguns outros produtos, por exemplo, eles passam por uma transformação até chegar no alimento que a gente vai consumir. Por exemplo, uma determinada empresa que vende suco de laranja. Qual é a matéria-prima para fazer o suco de laranja? A fruta laranja. A laranja. A laranja, exatamente. Mas aí, dentro do processo industrial, é justamente onde vai ocorrer a transformação da laranja, a fruta, em seu suco, não é isso? Sigam aí para a próxima página, 56. E aí, de modo geral, a gente percebeu que o campo e a cidade, quando a gente pensa na cadeia produtiva, eles estão ligados um ao outro, sim ou não? Há uma dependência entre o campo e a cidade? Sim, de certo modo, sim. Essa cadeia produtiva e essa dependência que há entre o campo e a cidade, está só referente à produção de alimento ou algum outro produto também que a gente consome no nosso dia a dia, que a gente utiliza no nosso dia a dia? Sim, pessoal? Ou seja, muitos outros produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, como, por exemplo, os equipamentos que a gente está utilizando agora, o livro, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Oi? Celular, que eu uso mais no dia a dia. Exato. Existe, como vocês falaram aqui no chat, existe uma infinidade de outros produtos que podem servir de exemplo para mostrar essa relação de dependência que há entre o campo e a cidade, tá?
E aí vocês falaram aqui no chat. A gente, Oi? eu posso botar o celular nesse terceiro? Pode fazer o quê? Eu posso pesquisar sobre o celular no terceiro? Pode também. Mas aí eu ia dar um exemplo para vocês, para responder o terceiro, da cadeia produtiva do pão, que é uma coisa que a gente consome no nosso dia a dia. Como Então, todo dia. Oi? Eu como todo dia pão. Ó, Ashley falou aqui no chat, roupas, Igor falou, outros produtos como móvel, madeira, papel, açúcar, também foi falado aqui. Então, todos esses produtos possuem uma cadeia produtiva específica para cada um deles, tá? E todos eles estabelecem uma relação de dependência entre o campo e a cidade, tá? Tio, o açaí também. Oi? O açaí. Também, Açaí. é um exemplo também. Vamos lá. E aí, essa terceira questão, ela está pedindo para vocês darem um exemplo de uma outra cadeia produtiva, de um outro produto que vocês consomem. E aí eu vou dar o exemplo para vocês da cadeia produtiva do pão. Qual é a matéria-prima do pão? Trigo. Concorda? Trigo, farinha de trigo, não é isso? Trigo. Farinha de trigo. Então, coloquem aí, vão fazendo assim uns pontos dentro desse quadro e vão anotando aí. Então, a primeira parte da cadeia produtiva do pão é justamente a plantação e o cultivo de quê? Farinha de trigo. Trigo. De trigo. Ele vai ser transformado em farinha de trigo depois. Tá? Então, coloquem aí. Plantação e cultivo de trigo. Primeiro ponto, tá? Plantação e cultivo de trigo. Oi? Pode fazer. Eu vou colocando aqui para vocês, tá? A resposta aí. A primeira é plantação. E o cultivo, não é isso? De trigo. O segundo, e aí depois que o trigo ele foi plantado, e o cultivo de trigo, depois que ocorreu a... Só corrigindo, pessoal, plantação e colheita do trigo, tá? Corrigindo. Apaguem aí cultivo, tá? Coloquem colheita do trigo. Colheita. Corrigindo aí, tá? Com vocês, desculpa. Plantação e a colheita do trigo. É a primeira parte da cadeia produtiva. Aí depois que houve a colheita, o trigo ele vai ser enviado para onde? Cidade. Para a indústria. Vamos lá. Segundo ponto aí, transporte para a indústria. Tá aí no chat também, tá? E aí da fábrica? O segundo é transporte do trigo até a fábrica. Transporte do trigo até a fábrica. E aí, chegando na fábrica ou indústria, o que é que acontece com o trigo? Ele vira farinha. O processo de transformação dele para chegar àquele produto que a gente consome e que a gente utiliza, no caso, a farinha de trigo. E aí vocês colocam como terceiro ponto que da fábrica ele vai até a padaria. O trigo. O terceiro ponto está aí no chat também, tá? Trigo.
TRIGO, trigo. Qual é a página? É a página 56. Esse é o segundo ou terceiro? Terceiro. Da fábrica, o trigo vai para a padaria. E por último, qual seria, pessoal, a última etapa dessa cadeia produtiva? Depois que o trigo vai para a padaria, o trigo vai para a padaria. A última etapa seria o consumo. Exatamente. Que é a compra por nós. Eu coloquei celular. E consumo, exatamente. Mas primeiro tem que transformar a farinha de trigo em pão. Mas isso não ocorre na padaria? Aí a gente tá falando aí não do processo de preparação do pão, propriamente dito. A gente está falando de como que a farinha de trigo ela chega até o nosso consumo em formato de pão. A parte onde as atividades que são desenvolvidas em cada uma das etapas, a gente já subentende onde é que ela acontece. Como, por exemplo, se o trigo ele chegou na padaria, a gente já subentende que lá é onde o pão vai ser fabricado. Então, essa informação a gente deixa ela subentendida. A gente não escreve, tá? Pronto, fizeram aí? Sim. Ok, vamos seguindo. Para a gente finalizar, tá? Acabou. Oi? Então, seguindo aí. Página... Finalizou, já foi. Oi? Finalizou, já foi a aula. Não, ainda não. Tocou a primeira aula só. Não são duas? Ah, tá. Então, vamos lá. Na página 57, para a gente fechar o assunto, tá? E vocês fazerem as atividades aí. Ela diz o seguinte, ó. Os povos indígenas precisam produzir seu próprio alimento, tá? Então, como a gente já tinha visto em aulas anteriores, as atividades realizadas pelos indígenas eram justamente a caça, a pesca, a coleta de alguns frutos e, em determinado momento, até cultivavam alguns produtos, tá? Desenvolviam alguma atividade agrícola. Então, por esse motivo, a maior parte do seu tempo para as atividades voltadas à alimentação, é justamente uma das atividades dos povos indígenas, é justamente a produção do seu próprio alimento. Eles precisam também criar e produzir ferramentas para realizar essas atividades, dentre elas as canoas e outros utensílios, tá? Devido a esse estilo de vida, os povos indígenas possuem uma alimentação mais saudável, já que eles produzem o seu próprio alimento, que são retirados diretamente da natureza e livre, é claro, de agrotóxicos. E aí a primeira questão, pessoal, ela diz o seguinte, ó, qual a diferença entre os alimentos produzidos e consumidos pelos povos indígenas daqueles que consumimos nas cidades? Qual a principal diferença? Não tem agrotóxico e passou por indústrias. Repete, eu não consegui São entender. mais saudáveis. Vamos lá. Os que indígenas comem não tem agrotóxicos e também não passam por indústrias. E o que consomem aqui na cidade possui agrotóxicos e também passou por indústrias. Perfeito. A resposta está totalmente correta. Eu vou colocar uma resposta aqui para quem não conseguiu acompanhar o que a colega falou, mas a resposta aqui... Foi Jéssica que falou? Não, Luísa. Jéssica, Yasmin. Yasmin falou? B da tarde. Bom, ele errou duas vezes. Ele falou Jéssica, depois Luísa. É porque não deu para conhecer a voz, pessoal. Desculpa, tá?
Pronto, mas a resposta que Yasmin falou está aqui, ó. totalmente correta, tá? Vamos lá. E aí, para quem não acompanhou a resposta que Yasmin colocou, vocês podem colocar aí como resposta que a principal diferença entre o alimento que a gente consome e que os povos indígenas consomem é que o nosso alimento, para chegar até a nossa mesa na cidade, ele passa por uma cadeia produtiva. Já o alimento dos indígenas, ele é plantado e consumido ali e colhido direto para o consumo, tá? Então coloquem aí. Os alimentos que consumimos, passam por uma série de etapas. Os alimentos que consumimos passam por uma série de etapas. Primeira parte da resposta, tá aí no chat, tá? Já os povos indígenas, plantam e consomem o próprio alimento. Segunda parte da resposta também está aí no chat, tá? Já os povos indígenas plantam e consomem o seu próprio alimento. Vamos lá para a nossa próxima questão. Considerando o que você estudou até agora, você acredita que os povos indígenas transformam a paisagem para a produção de alimentos com a mesma intensidade que a sociedade indígena? Explique a sua resposta. Então, essa eu vou deixar que vocês respondam e cada um aí pode ir falando comigo por áudio, tá? Se vocês concordam com isso que está aí. Ou seja, a gente sabe que tanto a população da cidade, ela promove um tipo de transformação na paisagem, com as produções, com as atividades que são realizadas. A população indígena também gera essas transformações na mesma intensidade ou não? Para a produção de alimento? Sim ou não, pessoal? Não, porque os indígenas, eles só plantavam e colhiam o que era necessário para eles. Perfeito. Então, a população indígena e as atividades que são realizadas no campo, por nós que vivemos próximos das cidades, ela é totalmente diferente, tá? A população indígena, ela tem uma relação com a natureza muito mais próxima. E as atividades que são desenvolvidas ligadas à agricultura, ao extrativismo, não alteram a paisagem da forma como as atividades para a produção de alimento, para quem vive na cidade, é alterada, tá? Eles conseguem produzir em comunhão com os aspectos naturais presentes no ambiente que eles estão ocupando. Já a produção de alimento para quem vive na cidade, nas áreas rurais, ela sim transforma a paisagem, porque a população da cidade, ela demanda de uma quantidade de alimentos muito maiores, e isso precisa com que grandes áreas, grandes extensões de terras passem a produzir, então, os alimentos. E aí, a gente tem a retirada da cobertura vegetal para dar espaço às lavouras, tá? Então, dito isso, como resposta, vocês podem colocar aí, baseado na interpretação de vocês, o que vocês entendem ou entenderam sobre essa questão e sobre o que eu disse a vocês, tá? Por fim, pessoal, vamos à nossa terceira questão, tá? Eu já finalizo com vocês. Debate em grupo a seguinte questão. Atualmente, somos dependentes de matérias-primas de gêneros agrícolas trazidos do campo para a cidade. Você acredita que seria possível produzir alimentos vivendo nas cidades? O que é que vocês acham? Dá para produzir alimentos vivendo nas cidades?
Não, só se for em pequena Dá para quantidade. produzir alimento nas cidades? Não, assim, dá, mas em pequena quantidade, como Yasmin disse. Exato. A produção de alimentos de gêneros agrícolas produzidas na cidade realmente é possível, mas só que, como foi falado aqui por vocês, em pequena quantidade, tá certo? Ó, eu vou dar uma pausa aqui por enquanto. Atividade de classe agora para que vocês comecem a fazer, página 59, tá? Já já eu volto para a gente corrigir, tá certo? Vai. Mas isso aí eu vou- 59. Isso, a partir da 59, tá? Ui. Ok? Página 58 a gente vai fazer depois, tá certo? Eu vou sair aqui um pouquinho e já já eu volto, Qual tá? página, professor? 58, podem começar. 58, né? Tá. Desculpa, 59, pessoal, 59. Tá aí no chat, qual é a página, tá?
Voltei, pessoal. Estou por aqui. Qualquer dúvida sobre alguma questão, me perguntem, tá? Eu vou dar mais um tempo para que vocês façam e daqui a pouco Eu já terminei. Terminou já? Sim, terminei. Tô quase. Pronto, fiquem à vontade aí, mais um tempinho, tá? O senhor vai fazer a correção? Um. O senhor vai fazer a correção? Uhum. Vou sim. Ó, o pessoal já está dizendo aí que foi muito fácil a página 59. Sim, foi muito fácil mesmo a página 59. Eu pus a página 59 e a página 60 e 60 e 61. Aí agora que eu vi, as atividades vão até a página 62, né?
Então, pessoal, quem está fazendo aí ainda? Alguma dúvida com alguma questão? Não. Não, né? Tá fácil, né? Tá muito fácil. Já tô na página 61. Ótimo, então. Aí, quando a gente for corrigir, a gente corrige tudo já a partir da 18, da 58, tá? Bom, pessoal, vocês que estão em casa, vocês já estão com o livro 4 ou não? Sim, eu já estou. Eu já tô. Tá também? Eu não Eu também. Todo mundo está com o livro 4, aparentemente, né? Yes. Então, na aula de amanhã, a gente já começa ele, tá? Pelo menos de geografia, a gente já começa ele. E aí, como vocês, a maioria de vocês estão em casa, aí não tem problema, porque vocês não podem estar com os dois livros aí quando precisar, de acordo com a aula, né? Se vocês estão fazendo alguma atividade de lazer em casa também ou não? Não, nenhuma. Não. Uma, Só jogar mesmo, só Eu também. Só jogar. vou mas jogar atividade na rua, atividade de lazer na rua não, né? Nada, calma, nada é jogar, Oi. nada é esse negócio, atividade, nada é atividade. tá bom não, tio. Eu tomo banho de piscina e jogo. Oi, não Então, entendi, deve pode ser algum falar. lazer, não sei. Não acabou o quê? Tio, aqui na minha rua Ah, tava tendo horário de refinar. O cachorro tava mais na rua. estão fazendo o quê na rua? Tava tendo horário pra poder recuar. Ninguém mais podia estar na rua. Tava Complicado, né? sem cachorro. Uma situação dessa. Ó, Esse é o meu querido e amado avô. Eu faço, sabe o que, Leonardo? Às oi? vezes eu ando de bicicleta. Às vezes. Ontem eu andei de bicicleta, mas é só às vezes. Ok. Não é sempre Oh my não. God, e o menino não teve infância. Eu tive. Prefiro Apocalipse Zumbi. Também prefiro isso. Também prefiro. Também eu já tenho armas para isso. Também. Tem uma furadeira. Eu tenho um bastão que se divide em 3. Eu tenho uma arma. Brincadeira. Que eu? Eu tenho um bastão que se divide em 3. Queria ter uma arma nessa hora só pra matar Bolsonaro. Pra dizer, morre logo, desgraça. Morre, Bozo! Nunca teve aula tão aleatória. Eu tenho uma marreta aqui do tamanho
do meu pé pesa não sei quantos quilos. E tu faria o que com isso? Enfiaria na cabeça do zumbi, meu filho. A de cima, ok? Eu já tenho várias coisas, tipo, eu conseguiria viver em um apocalipse Vamos lá, zumbi corrigindo, sozinho. pessoal. 11h46, daqui a pouco a gente encerra. 12h10. Vamos então corrigir a nossa página 58. Vou colocar ela aí na tela para vocês. Está aparecendo aí. O título dessa rede de palavras, como vocês estão vendo, é justamente o que a gente estava estudando na aula passada e na aula de hoje, que são espaços de produção. Então, quais são os dois espaços de produção que nós temos? Campo e cidade. Qual, Igor? Campo. O campo. Completem aí, tá? No primeiro quadrado é campo. Poxa, eu coloquei, calma aí, eu coloquei pecuária. Não, dá pra falar pecuária. Calma aí. Vem. Tá mandando trava-língua. Vocês dois são dois tabacudos. Colocaram campo. Colocar campo pra onde? E aí, vamos lá, vamos seguindo. Ai, porque meu senão Deus, vocês não fica vão entender, tá? burra. Ah, E aí, tá. ó, embaixo de cidade, tá aparecendo aí na tela para vocês. Então, vamos lá. Ó, sigam esse raciocínio aí da leitura, tá? Façam a mesma leitura aí no livro que eu estou fazendo aqui na tela. Vamos lá, ó. Primeiro, espaços de produção são eles: campo e cidade. Aí embaixo da cidade tem: a cidade desenvolve atividades econômicas, o quê? De quais setores da economia que eu havia comentado com vocês? Do aí. Quais setores da economia, pessoal, se desenvolvem na cidade? Indústria. Industrialização. Indústria e o Comércio. comércio. Mas indústria é qual setor da economia? Primário, secundário ou terciário? Secundário. Secundário. E o comércio é qual? Terciário. Terciário. E o primeiro é o quê? O primário é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. É pra colocar o quê, professor? Perfeito. Aí nesses dois quadros que está aparecendo aí na tela agora, que eu estava comentando com vocês, embaixo de atividades econômicas, vocês coloquem setor primário, setor secundário e setor terciário. Ô tio, peraí, na esquerda ou na direita? Na direita. Professor, calma aí. Olha, cidade que desenvolve atividades econômicas. Peraí, na sua direita ou na minha direita? Na minha direita. Na direita da tela de vocês. Ah, na direita da tela da gente é no bagulho de cidade, né? Não, né? Embaixo de atividades econômicas, embaixo de cidades. Aí lá embaixo de atividades Setor econômicas são secundário. Qual é? indústria e comércio. Oi? Ô tio, qual Embaixo de é? atividade econômica da indústria e do comércio. Não, pessoal. Não. Ô tio, qual é? Vou repetir. E é Vocês estão acompanhando o professor? Eu estou. Pessoal, tem que acompanhar, tá? Porque as dúvidas que vocês estão me perguntando agora é dúvida de quem não está prestando atenção. Então, vamos lá. Qual é o Vou nome? voltar para a tela aqui, ó. A cidade desenvolve atividades econômicas de quais setores, pessoal? Do Primário setor secundário e do secundário. setor terciário. O setor secundário é a indústria e o setor secundário é a indústria e o setor terciário são o comércio e os serviços. Ok? E aí embaixo tem justamente isso aí, ó, pessoal. Embaixo do setor secundário eu coloco o quê? Indústria. Perfeito.
Escrevam aí. Vamos para o outro lado agora? O que é que diz do outro lado? Setor primário. Quais são as atividades do setor primário? Pecuária, agricultura e extrativismo. Perfeito, podem colocar aí. Feito? Sim. Vamos lá então. Oi? Aqui, ó, essa parte que está aparecendo na tela, em destaque, do lado esquerdo, próximo do número 58, setores, atividades do setor primário. Quais são? Agricultura, pecuária e extrativismo. Ó, primeira questão aí da página 59. Ela diz o seguinte, ó. As figuras a seguir apresentam ou representam, né, um espaço hipotético e sua transformação de produção ao longo do tempo. Professor, ainda falta Sequência um. destacando. Oi? Ainda falta um, que é... Que um quê? Gustavo pediu para repetir, não foi? Ó, aguarda, segura aí um pouquinho, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, para facilitar. A tela vai sumir aí e vai aparecer outra daqui a pouco. Qual é um que falta, Richard? O que está debaixo do setor secundário. Indústria. Queria responder, ajuda o colega aí, tá? Enquanto eu compartilho aqui o outro livro com vocês. Muito obrigado, Igor. Ô tio, no primeiro é para dizer o que os humanos fez para o campo, não é? Olha só. A minha ficou. O meu primeiro, a resposta do meu primeiro ficou bem grandona. Ele está sem fone. Ele está sem fone. Calma aí, que vai chegar uma tela aí para vocês. O senhor está ouvindo? Oi? No primeiro quesito, eu Parece coloquei que não. alteração de Vocês falaram paisagem aqui, pecuária, devido à necessidade agricultura e extrativismo, pessoal. Se sai, Luiz. Ó, vocês não estão prestando atenção, não. Eu já fiz. Pra senhora, né? Vejam, ó, presta Primeiro atenção. quesito. Igor respondeu aqui a questão, tá? Que eu tinha colocado na tela, a última questão lá do quadro. Igor respondeu, eu também respondi, e tem gente que ainda não escreveu. Tá Eu com já algum problema no escrevi. áudio? Eu já escrevi, viu? Pode ir para a página 59, Vai ter página professor. 59, professor. Pronto. Tá aparecendo a tela aí para vocês, o livro para vocês? Não. Não, não tá. Não. Pronto, vai aparecer agora. Apareceu, não foi? Sim. Pronto, vamos lá. Para depois ninguém dizer que não conseguiu pegar a resposta. Ô tio, minha resposta da letra A tá igualzinha a essa daqui. Professor, da letra A eu só coloquei alteração de paisagem devido à necessidade econômica. Eu coloquei. Vamos lá. Ó, as transformações geradas na paisagem pelo trabalho humano, como resposta, vocês podem colocar essa que apareceu aí na tela para vocês, tá? Eu Eu coloquei botei. assim, ó, Ô, professor. alteração de paisagem Eu botei, devido à necessidade econômica. Ô, professor, eu vou ter que sair, viu? Ô, Tá professor. certo. Quem precisar Eu botei- sair, Eu botei com mais Se eu pedir detalhes. dizer qual é a tarefa de casa,
Oi? O senhor pode dizer qual é a tarefa de casa? Não vai ter tarefa de casa, não. Ah, tá. Ok. Ô, Porque a gente professor, isso hoje, tá certo? Pronto, quem precisar Tá. sair, Primeiro quesito, professor, o primeiro depois quesito eu pode coloquei olhar o assim, final da correção e pegar as respostas, tá? no primeiro quesito eu coloquei assim, olha, alteração de paisagem devido à necessidade econômica. Pronto, quem deixou a resposta parecida com essa que está aí na tela para vocês, pode deixar, tá? E quem não fez, pode atualizar também, tá? ô, professor, eu botei essa resposta, só que com mais detalhes. Pronto, quem colocou com mais detalhes é bom porque já tem uma visão mais ampla do que está sendo perguntado aí nessa questão e das informações que a gente pode extrair só observando essas duas imagens que tem aí na tela, que também está no livro de vocês, tá? Quem botou com mais detalhes, parabéns, sem problema não, pode deixar. Então, quem não colocou a resposta, coloquem aí que o ser humano transformou a paisagem. O ser humano transformou a paisagem. Olha a B aparecendo aí para quem está em casa, tá? O ser humano transformou a paisagem por meio da retirada da vegetação. Por meio da retirada da vegetação. E construção de casas e edifícios. Ponto. Na letra B eu coloquei assim, desmatamento e alteração climática. Ô, professor, Oi? na letra B eu coloquei desmatamento e alteração climática. Vamos lá. Deixa essa sua resposta aí, mas eu vou pedir para você trocar. Por quê? Ó, a letra B, ela diz o seguinte, ó. Os problemas ambientais decorrentes desse processo de produção do espaço. Tudo bem que está correto aí a retirada da vegetação e o desmatamento, que deu espaço justamente para a atividade industrial e o crescimento das cidades. Ô, Leonardo, eu Mas só botei que diferente. as cidades cresceram da forma que a gente conhece hoje, quando a gente anda na nossa cidade. Quais são os problemas que a gente identifica? A gente identifica... Ô, professor, Oi. eu botei assim, superlotação e formação de ilhas de calor. Pode ser. Está correto. Ô, Então, Leonardo, quando a gente tem esses ambientes urbanos muito aglomerados, a gente tem problemas ligados à poluição, coloquem aí. Poluição. E a superlotação das cidades. Poluição e a superlotação das cidades, tá? Superlotação das cidades. Vamos lá para a nossa segunda questão. Ela diz o seguinte, ó, com base no que você aprendeu ao longo deste ô, capítulo... Leonardo, olha como eu botei a letra A. O ser humano desmatou a maior parte da paisagem e com prédios, casas e etc. Desmatando a maior parte da vegetação. Pode ser assim? Isso, a maior parte da vegetação, tá modificando a paisagem, tá certo. Vamos lá então para o segundo. Com base no que você aprendeu ao longo deste capítulo sobre o campo e a cidade, aponte em qual desses dois espaços ocorreram atividades econômicas retratadas Ô, professor, Oi. o que é uma coisa interdependente? Oi? O que é uma coisa interdependente? Interdependente. Vamos lá, deixa eu voltar aqui.
A interdependência é justamente aquilo que a gente tinha falado no início da aula, ou seja, há uma interdependência entre o campo e a cidade para a produção de determinados alimentos que a gente consome, ou seja, interdependência são duas coisas ou mais de duas coisas que uma depende da outra para acontecer ou para funcionar. Tá? Deu para entender? Sim. Ok. Então vamos lá. Na primeira imagem é o quê? Campo, setor primário, não é isso? Era para Qual é a colocar atividade? Essa atividade aí é desenvolvida onde, pessoal? No campo ou na cidade? no campo. E é de qual setor da economia? Primário, secundário ou terciário? Primário. Primário. Atividades do setor primário só... Espera aí, tá? Não me respondam não, tá, pessoal? Pessoal, voltando aqui com vocês na segunda imagem, vamos lá, na próxima página. Vocês estão vendo aí uma plantação de cana-de-açúcar. Está mostrando a indústria. As máquinas aí, o setor SECOM. Primeiro, nessa segunda imagem aí que mostra o campo, onde é que essa atividade acontece? No campo ou na cidade? Na cidade. É o segundo setor, é o setor industrial. Então, é o setor SECOM. Quem está em casa está fazendo, né, pessoal? Tá acompanhando aí a correção, tá? Eu não estou entendendo, mas é nada. Sim. Sim. Está entendendo mais o quê? Vamos lá, vamos voltar. Tá perdido, é? É. Vamos lá. Tu parou em qual imagem? Eu parei na primeira imagem. Na primeira imagem que mostra ali o gado, não é isso? Sim. Pronto. Mude agora para a página 60. Ok. Na primeira imagem da página 60, a gente tem uma plantação de cana. Confere? Sim. A plantação de cana ela é feita no campo ou na cidade? No campo. Qual é o setor da economia? Primário, secundário ou terciário? Primário. Perfeito, coloque aí. A segunda imagem, a gente tem aí
a produção, a linha de montagem de veículos, não é isso? Com algumas máquinas trabalhando, né? Sim. A indústria, ela tem, em sua maioria, a concentração aonde? No campo ou na cidade? Cidade. E é o setor secundário ou terciário? Secundário. Secundário, perfeito. Vamos lá. E o último aí, a gente está vendo a vitrine de uma loja. E aí, é campo ou cidade? Cidade. Cidade. Setor primário, secundário ou terciário? Terciário. Terciário, porque é justamente o comércio. Perfeito. Coloquem aí, tá? Vamos lá. Terceira questão, ela diz o seguinte, ó. As paisagens do campo são os aspectos onde o ser humano desenvolve suas atividades do setor primário de produção. Essas atividades são... Só você, Emerson, vai me responder. Diga aí. Qual é a resposta do terceiro? Quais as atividades ligadas, desenvolvidas no campo, ligadas ao setor primário? Perfeito. Agricultura, pecuária e extrativismo. Entendeu? Vamos lá. Quarta questão. Com base no que você aprendeu sobre as desigualdades sociais entre o campo e a cidade, leia o texto a seguir e depois responda às perguntas. A gente vai pular o texto, porque vocês já fizeram a leitura, e vai direto para a resposta. E aí, a pergunta da letra A, na próxima página, ela diz o seguinte, ó. Segundo o texto, o que levou à mudança do campo para a cidade? Isso de fato ocorre no cotidiano de muitas pessoas? Então, coloquem aí. O que é que faz a população, então, migrar do campo para a cidade? Baixa qualidade de vida, e a falta de oportunidades. Então, e aí, ok. A letra A. Primário. Terciário e o secundário. Isso. Exatamente. Ó, só adiantando aí a resposta do número 5, são esses números que vocês estão observando aí, tá? A primeira imagem é primário. Acabou a a aula, segunda não foi? imagem, ela pode ser... A gente pode considerá-la como secundária, mas o transporte também faz parte da atividade primária, tá? Você pode colocar 1/2, tá? Dentro da segunda imagem, 1/2. Porque pode se confundir um pouco. O terceiro é o terciário, 4. E o último é número 3, tá? 1. Sim, pessoal, quem está em casa que pegou a resposta da letra C e da letra D, ok, tá? Quando for amanhã, na aula de amanhã, a gente começa o assunto do livro novo, mas eu termino a correção com vocês, tá? Então, por hoje é só, todo mundo liberado. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Abraço para todos. Não, famílias.